eu quero aqui mostrar para vocês é que hoje o turismo gastronômico é mais do que uma lista de restaurantes. Não exclui, mas vai muito além das refeições, né? No Food and Road a gente define turismo gastronômico. Ele é composto por atividades que proporcionam experiências de consumo e apreciação, tanto de comidas como bebidas, apresentadas de tal maneira que valoriza a história, a cultura e o meio ambiente de uma região. Antes de entrar um pouco em mais detalhes do setor, só quero compartilhar com vocês também como que eu entrei no turismo gastronômico. Para mim, eu sempre tive uma relação especial com a comida, como eu disse, eu vejo ela como um meio de conexão, ela conecta as pessoas, conecta os lugares, né, conecta as memórias, o tempo, e acho essa conexão muito importante. Eu percebi que muitas pessoas ao meu redor estavam desconectadas com a comida, né, desconhecendo os ingredientes, e a cozinha virando um mundo muito complexo. E foi aí que, compartilhando essa reflexão com a minha esposa, hoje minha sócia, a gente resolveu fazer algo a respeito. Então, ficamos 2 anos fora, principalmente pelo Sudeste Asiático, Ásia e um pouco pela Europa. E nesse período a gente procurou não só entender a cultura alimentar desses destinos, mas também entender a relação que eles têm com a comida, começar a buscar essas referências. E tudo isso através do turismo. Mas por que através do turismo? Porque foi com o turismo que a gente percebeu que as pessoas estão dispostas a se envolver com a comida de forma que elas não mais fazem no seu dia a dia. E elas buscam esses momentos de prazer, essa fuga do cotidiano. E aí é uma oportunidade de reconexão, que é aquela primeira reflexão que a gente teve lá atrás. E quando você se engaja em atividades do turismo gastronômico, tem outros benefícios, não só para o viajante, mas tem um benefício para negócios, para os destinos, para os viajantes e para as comunidades. Então você gera orgulho na comunidade quando você vê pessoas visitando as suas tradições, que para eles fazem parte do dia a dia e às vezes não percebem isso. Você trabalha com inclusão, com distribuição de renda ao longo da cadeia, né? A consciência cultural e social por parte dos viajantes, a quebra de preconceitos quando você está lá, de fato, presenciando a experiência. Diferenciação, muitos destinos que não fazem parte de rota turística, se eles conseguem trazer essa gastronomia, ela vira um papel de diferenciação. E tudo isso sendo feito de maneira que você envolve a comunidade local, valorizando o patrimônio cultural, você gera um turismo responsável. Mas que atividades que a gente está falando? Só para citar algumas, um tour para experimentar comidas típicas do local, degustações de pratos e essas bebidas, seguir rotas como rota do queijo da canastra, rota do café, compartilhar refeições com moradores locais. São muitas atividades. E o interessante é que, olhando assim, você vê que é um segmento muito fragmentado, é um segmento heterogêneo. São agentes de vários setores trabalhando com a gastronomia, mas de forma independente. E esse também é um desafio e uma oportunidade para o turismo gastronômico. Quando a gente olha o turismo gastronômico como segmento, ele é transversal a esses setores. Então, ele impacta vários agentes, né, e ele consegue comunicar. Então, se você faz de maneira que comunique esses agentes, você amplia o benefício para todos eles. Então, isso é algo único do turismo gastronômico. Como que você conta essa história, né, o storytelling que a gente mencionou com vários agentes, deixar uma história que seja coerente e consistente ao longo da cadeia, para os visitantes não se perderem no meio do caminho e gerar dúvidas, até perda de credibilidade para o destino. Capacitação, que é algo que a gente tem focado bastante agora para profissionalizar o setor. Recursos, e a gente viu muito isso na Ásia, principalmente, aquela sede de uma oportunidade de renda, e quando se tem uma culinária um pouco diferenciada, você tende a adaptar a sua receita para ganhar aceitação. Mas onde está o equilíbrio de manter a sua autenticidade com uma adaptação para você ganhar turista? Então, são alguns desafios que é preciso se pensar quando desenvolve uma estratégia olhando como segmento. E esses viajantes também têm muitos recursos. Então, todas essas iniciativas geram muitos recursos para o viajante, que ele já começa o processo de planejamento em casa, pelo computador. A gastronomia é uma experiência completa. Assim, toda comida vem acompanhada de uma história. Isso é fato. Vem acompanhada de um sabor, de um cheiro. Você sente o cheiro, você lembra da comida da sua avó, né? Ela traz emoções, ela traz memórias afetivas. Muitas coisas acontecem em torno da comida numa cozinha. Não é só a comida em si.
ali na panela. Na cadeia de uma commodity, usando a uva só como exemplo, é na experiência que o produtor faz parte integral do produto turístico, que ele está lá, né, explicando, mostrando, degustando junto. E aí isso é chave, porque são essas pessoas que detêm, que constroem a cultura alimentar de um destino, de um território. E é ela que vai fazer essa experiência ficar autêntica. E principalmente autêntica do território, de um destino. E aí entra a diferenciação novamente, a experiência. Agora, sobre o público que eu mencionei, será que todos querem a mesma experiência? Já falamos de um nicho, que é o viajante gastronômico. Mas se você avaliar esse nicho, você tem vários perfis. E não significa que uma pessoa é só um perfil. Eu posso ser um culturalmente engajado, mas eu também gosto de explorar. Eu também tenho meus momentos de aventura. Mas aqui é interessante o destino entender os perfis, para ele também, quando for fazer sua estratégia, ele alinhar isso com as experiências que ele consegue oferecer. No meu caso, eu me vejo muito como culturalmente engajado. Eu venho para Minas, eu pergunto, mas por que o pessoal come pão de queijo? E que queijo? Onde que é feito esse queijo? Qual que é a história atrás do feijão tropeiro? Ou me fala onde eu vou comer aquele feijão tropeiro daquela senhora que faz há 30 anos com os ingredientes daqui. Então, são perguntas que, quando um destino desenha uma estratégia para desenvolver, se ele também pensa em trazer esse perfil, tem que responder nos seus produtos. Que as pessoas querem esse tipo de resposta, eles buscam por isso também. Porque o que a gente quer é unir essas duas pontas, na verdade, e que seja bom para todo mundo, tanto para a experiência do viajante, como para o legado responsável no destino. Então, quando a gente fala que a gente desenvolve turismo gastronômico de ponta a ponta, esse é o trabalho que a gente quer fazer. Então, aqui a gente ajuda com desenvolvimento de experiências, criação de conteúdo, planejamento de viagens. E quem quiser saber mais, a gente vai estar por aqui nos workshops hoje, amanhã. É só entrar em contato também. E obrigado.